Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula, sou professora aqui do SEMEAC. Hoje vamos falar sobre uma ciência conhecida como exobiologia. Para você que está me acompanhando desde a outra aula, a gente falou sobre astrobiologia. Vocês vão ver essas duas ciências muito parecidas, tá? Mas elas têm uma certa diferença. Qual é a diferença? A exobiologia, ela é uma ciência mais antiga, tá? Comparada à astrobiologia. A astrobiologia ela é mais complexa, né? Ela é mais moderna. Ela engloba, né, tudo que a exobiologia estuda e muito mais. Então, a exobiologia, ela faz parte da astrobiologia, né? Ela é como se fosse um subgrupo da astrobiologia, tá certo? Mas tem essa diferença. A astrobiologia, ela é mais ampla, tá? Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada aí do que fala a exobiologia. Ela é um termo mais antigo, tá? Foi ali que começou a iniciar os estudos, né, sobre a vida fora do planeta Terra, tá ok? Então vamos lá acompanhar comigo, pessoal. O que seria então a exobiologia, pessoal? A exobiologia ela é um ramo da ciência que estuda a possibilidade, olha aí, ó, origem, detecção e natureza de vida fora da Terra, tá certo? Apesar de ser hoje considerada parte, olha só, da astrobiologia, ela tem um foco específico que é na vida extraterrestre, sim, pessoal, seja microbiana, complexa ou inteligente, tá certo? E olha só, ela conseguiu avançar muito mais na exobiologia graças aos avanços da tecnologia espacial, tá? Porque ela saiu, vamos lá, de um conceito que seria uma ficção científica, daqueles que a gente vê em filme, para uma pesquisa real e promissora, a exobiologia, tá? Nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da breve história aí da exobiologia. Acompanhe aqui comigo, pessoal, nessa linha do tempo. Vamos prestar atenção. Começou lá em 1950. Aqui temos o início da era espacial. Foi quando a humanidade começou a lançar sondas, satélites, né, para a Terra. Temos aí avanço da astronomia, especulações sobre a vida fora da Terra. Aqui começou a ficar, né, mais sério, em 1950. Lá em 1960, olha só, com Joshua, né, Lindbergh, cunha o termo exobiologia. Ele acredita que existia vida fora da Terra, tá? E alertava sobre o risco de contaminação biológica em missões espaciais. O que ele falava? Que o nosso planeta ele podia contaminar outros planetas e os outros planetas podiam contaminar os nossos planetas. Então, com essa ideia, começaram a surgir protocolos de proteção planetária, tá? Devido a essas preocupações com que ele teve, tá? Então, seguindo a linha do tempo aí, né, da exobiologia, em 1964, a NASA começa a criar o programa de exobiologia, primeiro dedicado à busca por vida fora da Terra. Lá em 1971, a exobiologia é reconhecida como campo oficial, olha só, da pesquisa da NASA. Por Baruch Blumberg, ele assume, né, a liderança desse programa, tá? Em 1976, a gente tem as missões Viking 1 e 2 em Marte, tá? Resultados inconclusivos. Início dos debates sobre biosinais confiáveis. Como assim, pessoal? Com essas missões que foram para Marte, eles tiveram, né, resultados inconclusivos. Mas eles acreditam que esses sinais foram mal interpretados por reações químicas incomuns. Então, eles deram esse termo inconclusivo, mas eles acreditam que foram mal interpretados durante essas missões, tá? Que aconteceu em 1976. Continuando aqui, em 1980, a gente tem pesquisas com extremófilos na Terra. Qual a ideia? Se a vida sobrevive em ambientes extremos aqui, pode sobreviver em outros planetas. Quem está acompanhando a aula, a gente sabe o quê?
Seres vivos extremófilos são aqueles que conseguem viver em ambientes hostis. Mais uma vez repetindo, consegue viver em vulcões, consegue viver em ambientes altamente com a radiação altíssima, no deserto, fundo do mar. Esses são ambientes, né, hostis, até mesmo ambientes sem oxigênio. Eles conseguem viver e são considerados extremófilos, tá? Continuando a nossa linha do tempo, em 1990, o termo astrobiologia, um termo que a gente estudou, ganha força com o campo interdisciplinar. Mais uma vez, e reforçando, interdisciplinar porque é uma ciência mais ampla. Aqui vai englobar áreas como química, física, biologia, astronomia, geologia. Então, ela é uma ciência interdisciplinar, ela precisa dessas áreas para poder se desenvolver. Tá? Então, a busca por exoplanetas começa a se intensificar com novos telescópios. Só relembrando, tá, pessoal, esses conceitos aqui que já foram discutidos, mas é bom sempre lembrar e repetir. Exoplanetas, o que seria exoplanetas? São planetas que são encontrados fora do nosso sistema solar e que apresentam boas condições para desenvolver vida. Não que tenha vida, mas que tenha condições favoráveis, tá ok? E em 2015 temos avanços em bioquímica alternativa, que tem missões voltadas a ambientes habitáveis, tá? E em 2020, missões, né? A exobiologia envolve a inteligência artificial, modelagem química, robôs bioexploradores e bioética planetária. Sim, pessoal, eles já começam a criar, né, a bioética, são ética para respeitar, né, até os limites, até onde a gente pode ir, tá? Nessas pesquisas e nesses avanços, tá ok? Então, isso aí é um pouco da história aí da exobiologia, como ela existiu, quais foram um pouco, tá, pessoal, do processo aí. Quais foram as descobertas relevantes, pessoal? Temos aí água em outros corpos celestes, e foram as descobertas, moléculas orgânicas no espaço, exoplanetas na zona habitável, olha aí o termo, ambientes extremos na Terra, aí, ó, extremófilos, e missões espaciais focadas em vida, pessoal. Temos aí essas missões, conhecida como Perseverance, foi pela NASA, foi para Marte, que busca sinais de vida passada e coleta amostras, tá? Futuramente ela está voltando aí para a Terra. Temos a JUICE Europa Clipper, outra missão da NASA, tá? E da ESA, vão explorar as luas geladas de Júpiter, tá? E temos aí James Webb, tem um telescópio, pessoal, James Webb, detecta atmosferas de exoplanetas buscando gases como oxigênio, metano e ozônio, possíveis bioassinaturas. Mais uma vez, vou reforçar aqui para vocês, sem prova concreta, em nenhum momento foi encontrada vida fora do planeta Terra, tá? Olha só, ainda não encontraram vida fora da Terra, mas já encontraram ingredientes, olha só, e ambientes favoráveis, o que fortalece a ideia de que a vida fora da Terra é possível, talvez até provável, tá certo? E olha só para vocês, né, ficar curioso aí. Sabia que um dos exoplanetas mais promissores para a existência de vida, ela se chama Kepler 452b? Sim, pessoal, eles encontraram. Olha só o que ele fala. O Kepler, 452b, ele é o primo da Terra. É o primo mais velho da Terra, tá, pessoal? Olha só as características desses planetas. É um exoplaneta mais parecido com a Terra, encontrado até hoje, tá? É 10% maior que o Sol, tá? A estrela dele, a nossa estrela, ela é mais nova, tá? Olha só as órbitas. Na zona habitável é uma estrela do tipo G2, tá? E olha só as características. Os dias em um ano, esse planeta ele tem 385 dias. É quase parecido com os nossos 365 dias em um ano. E ele é 1,6 vezes, né, maior que o tamanho da nossa Terra aí. Olha só, foi descoberto em 2015 pela missão Kepler da NASA. Fica a cerca de 1.400 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnos, tá? Sua órbita gira ao redor de uma estrela parecida com o Sol,
tipo G, na zona habitável, ou seja, onde poderia existir água líquida. Lembra do conceito zona habitável? Poderia existir água líquida, tá? Então, os estudos, como eu falei, estão avançando e esse foi uma das descobertas que a NASA fez. E é claro, está tendo novas missões para explorar mais esses exoplanetas, tá ok? Falar aqui um pouquinho, continuar a falar aqui do Kepler. O que torna ele promissor? Está na zona habitável da estrela, o que é essencial para a vida como conhecemos. A estrela é mais velha que o Sol, né? Que o nosso Sol tem cerca de 6 bilhões de anos. Então, haveria tempo suficiente para a vida evoluir, se as condições forem adequadas. Pode ter uma atmosfera estável e condições favoráveis para oceanos, embora ainda não tenhamos a confirmação, tá, pessoal? Quais são as limitações? Não sabemos se tem atmosfera, é um ponto, e nem a sua composição real. Então, ainda tem que ser bastante estudada, né, pessoal? Ainda não foi possível observar diretamente tudo, né? Tudo é inferido por modelos e dados de trânsito, quando o planeta passa na frente da estrela, pessoal. Então, temos essas limitações, está sendo estudado ainda esse planeta, tá ok? Continuando aqui. Olha só, pessoal, é uma aula rápida, é uma aula tranquila. Vamos rever aqui o que a gente viu na aula de hoje? A aula trata da exobiologia, área que estuda a possibilidade de vida fora da Terra, que aborda o quê? A gente abordou o que na aula de hoje? Né? A gente falou do histórico, que desde os anos de 1950, com a NASA, termos como exobiologia e astrobiologia e uso de sondas e missões espaciais, tá? Temos aí as pesquisas atuais, busca de água, moléculas orgânicas, exoplanetas em zonas habitáveis e estudos de extremófilos, tá? Missões importantes, tema Perseverance, que foi em Marte, Europa Clipper e o telescópio de James Webb ajuda aí nessas missões, tá? Exemplos de exoplaneta promissor, falamos de Kepler 452b, parecido com a Terra, na zona habitável, mas sem a confirmação de vida ainda, tá? Conclusão, ainda não há provas de vida fora da Terra, mas existem indícios e condições favoráveis, tá, pessoal? Então, aí é um pouquinho dessa ciência, tá? A gente abordou muito sobre a astrobiologia, então dá uma assistida lá, volta aqui para completar esses conhecimentos, tá? Reforçando, a exobiologia, ela faz parte da astrobiologia, tá ok? Então, vamos resolver umas questões para ver se vocês estão afiados? Olha só, questões tranquilas, pessoal. Atividade 1. A exobiologia surgiu como um campo de estudo a partir do avanço tecnológico e das especulações sobre a vida fora da Terra. Uma de suas preocupações iniciais foi o quê, pessoal? Isso aqui, a resposta daqui está lá na linha do tempo. Falei rapidamente aí, vamos ver se vocês prestaram atenção. Alternativa A. Determina a composição química dos exoplanetas habitáveis. E aí? Alternativa B. Definir os limites da zona habitável ao redor das estrelas. Isso é uma preocupação inicial? Alternativa C. Prevenir a contaminação biológica durante as missões espaciais? Alternativa D. Encontrar vida inteligente em luas de Júpiter e Saturno? Alternativa E. Desenvolver vida sintética para testes em ambientes extremos. E aí? Quando a exobiologia surgiu, qual foi a primeira preocupação, né, dessa ciência se desenvolver? Foi a alternativa C, né, pessoal? Prevenir a contaminação biológica durante as missões espaciais. Eles acreditavam que tanto os planetas de fora poderiam contaminar a Terra, como a Terra poderia contaminar fora. Por isso, foi desenvolvidos protocolos, né, essenciais aí para fazer a proteção planetária, tá? Então, isso foi uma preocupação. Atividade 2, pessoal, acompanha comigo. Sobre o exoplaneta Kepler 452b, é correto afirmar que, alternativa A, já se confirmou a existência de vida microbiana em sua superfície? Eu falei disso. Alternativa B,
Sua estrela é tipo G, semelhante ao Sol, e ele orbita na zona habitável. Alternativa C. Foi observado diretamente através de imagens do telescópio de James Webb. Alternativa D. É menor que a Terra e está localizada a 400 anos-luz de distância. Alternativa E. Está fora da zona habitável e não tem condições favoráveis à vida. E aí, quais são os conhecimentos que vocês conseguiram adquirir sobre esse exoplaneta? Então, analisando essas alternativas, fica até um pouco claro, né, pessoal, que é a alternativa B. A sua estrela é tipo G, semelhante ao Sol, e ela orbita na zona habitável. Em nenhum momento eu falei que se confirmou a existência de vida. Então, já teria riscado essa, né? Alternativa C não poderia ser porque foi observado diretamente através de imagem do telescópio? Também não. É menor que a Terra em nenhum momento. Pelo contrário, ela é maior que a Terra. E 400 anos-luz não, é 1.400 anos-luz de distância, tá? E a E não é porque que fala que está fora da zona habitável? Não, ela não está fora da zona habitável, não. E não tem condições favoráveis à vida também, não. Não pode ter vida, mas condições tem, tá certo? Questão 3, pessoal, olha só. A pesquisa com organismos extremófilos na Terra é importante para a exobiologia. Por quê? Pessoal, eu bati muito nessa tecla com vocês. Alternativa A. Mostra que a vida só é possível em ambientes tropicais? Sei não, hein? Alternativa B. Comprova que o DNA se degrada facilmente em locais extremos? Alternativa C. Ajuda a entender como a vida pode sobreviver em condições similares às de outros planetas? Alternativa D. Elimina a necessidade de procurar por água líquida em outros corpos celestes? Alternativa E. Permite simular climas de planetas distantes em laboratório. E aí, pessoal, qual a importância de estudar seres extremófilos? Mais uma vez, repetindo conceitos. São seres que conseguem viver em ambientes hostis, ambientes que nem é todos que conseguem viver, como dentro de vulcões, muito quente, muito frio, com radioatividade muito alta. Então, qual é a importância de estudar esses seres? Olhando aí a alternativa, você marcaria a alternativa C, né, pessoal? É importante estudar eles porque ajuda a entender como a vida pode sobreviver em condições similares a de outros planetas. Por que a de outros planetas? Porque os outros planetas, eles têm condições, têm ambientes, hostis, que não é para qualquer ser vivo, né, se desenvolver. Tá ok? Então, por isso é muito importante. Com isso, a gente vai para a atividade 4. Considerando as descobertas até o presente, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta, pessoal, sobre os resultados da pesquisa exobiológica. Olha só, alternativa A. Já foram detectadas moléculas orgânicas complexas em cometas e nuvens interestelares? Alternativa B. Ambientes subterrâneos com possível atividade geotérmica em luas geladas são alvos de exploração? Alternativa C. Exoplanetas localizados na zona habitável pode conter oceanos sob atmosferas estáveis? Alternativa D. A presença de gases como metano e oxigênio em exoplanetas confirma a existência de vida? Alternativa E. A busca por bioassinaturas se apoia na espectroscopia de absorção em faixas específicas do infravermelho? Pessoal, olhando essas alternativas, eu quero a incorreta. Segundo seus estudos, é a alternativa D, né, pessoal? A presença de gases como metano e oxigênio em exoplanetas confirma a existência de vida em nenhum momento. Tá, pessoal? Então, a única aí que está fora do conceito é a alternativa D, tá? Então, vamos para a última questão para fechar a aula de hoje. Olha só. Atividade 5. Os avanços recentes em missões espaciais voltadas à detecção de vida inclui o quê? Exceto uma alternativa, pessoal. Mais uma vez, eu quero uma alternativa incorreta. Alternativa A. O envio de missões tripuladas com o objetivo direto de coletar material biológico alienígena.
Alternativa B, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial no processamento de dados planetários. Alternativa C, a aplicação de princípios de bioética para evitar contaminação cruzada entre mundos. Alternativa D, o uso de espectroscopia para a detecção de bioassinaturas em atmosferas de exoplanetas. Alternativa E, o desenvolvimento de robôs autônomos com sensores capazes de identificar compostos orgânicos. Pessoal, estamos falando aqui dos avanços recentes em missões, tá, espaciais voltadas à detecção de vida, que vai incluir o quê? Exceto a alternativa A, tá? Com envio de missões tripuladas, tá? Em nenhum momento tá sendo aí missões tripuladas, simplesmente aí tá mais uma pegadinha aí nessa questão, tá? Estamos falando aí de avanços tecnológicos, então analisando aí nessas questões, em nenhum momento está sendo enviado tripulação, tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma voltada, volta aí na aula, pesquisa, faz anotações, tiram dúvidas, tá, nas pesquisas. Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.